Bom, pessoal, boa tarde. Estão me escutando? Todo mundo me escutando? Boa tarde mais uma vez, professora Natália, professora Janaína e demais colegas. Nosso grupo é composto por mim, Diogo, Leandro, que é o outro doutorando, Gustavo, Isadora e Luana, que são mestrandos. Nosso grupo vai falar sobre o capítulo 15 e de grupos focais. Eu vou passar a palavra para Leandro, que ele vai começar a introduzir o capítulo. Bom, pessoal, boa tarde, professoras, boa tarde, turma. O nosso roteiro a gente deu uma resumida aí, devido ao tempo, né? Vamos começar aí com a introdução sobre grupos focais, né? Discussões em grupos. A condição, limitação e ajuste dos métodos, na verdade, dos 3 métodos que serão apresentados, as narrativas conjuntas e trouxemos também um exemplo prático, certo? Um resumo aí da introdução é que as dinâmicas de grupo, no âmbito das ciências, segundo o livro, foram criadas para assuntos considerados tabus, né, aqueles assuntos mais polêmicos. Mas hoje, né, e aliás, há bastante tempo, não são implementados apenas nesses assuntos, né, já são implementados, por exemplo, no âmbito empresarial, um grupo de funcionários de uma fábrica ou coisas do tipo, certo? Mas a diferença da entrevista isolada para o grupo é que consegue ampliar aí o escopo da coleta de dados, né? Ou seja, sai de uma visão de um único indivíduo, né? E vai para uma visão de grupo ali, onde todos conseguem entrar em um consenso. Tudo isso dentro do âmbito da vida cotidiana, certo? Pode passar, Gustavo. Aí o primeiro método aí, que são das entrevistas em grupo, né? São grupos reduzidos, entre 6 e 8 pessoas, segundo o autor, tópicos específicos aí com tempo de duração entre 30 minutos e 2 horas, e o entrevistador, o pesquisador, ele, na administração, costumamos chamar de polivalente, né? E aqui em Jardim de Piranhas, desculpa a brincadeira, chamamos de trabalhador X-tudo, né? Ele tem que ser aí fera em tudo, tem que ser flexível, objetivo, empático, persuasivo e também um bom ouvinte, né? Tem que entender de tudo. O intuito, né, é obter respostas do grupo como um todo, ou seja, fazer com que todos os integrantes do grupo participem da entrevista, né, não ficar na voz só de um, né? Pontos fortes, a questão de contrabalancear uns aos outros, ou seja, tem uns que querem falar mais, como eu, por exemplo, tem outros que não falam tanto, não pode acontecer, tem que conseguir administrar isso. Tem um ponto forte aí de baixo custo, mas o próprio texto já à frente fala que não é bem assim. E a riqueza dos dados, que aí sim, tem bastante informação. Dentre os pontos fracos, tem o número limitado de questões devido à quantidade de debate no próprio grupo, não pode ter muitas questões, porque são grandes os textos. E a questão das anotações durante a entrevista, ou seja, o entrevistador tem que ser fera mesmo, tem que conseguir anotar ali tudo, escutar todo mundo. Pode passar, Gustavo. Pronto, aí o próximo método são das discussões em grupo, certo? Ele vale mais do que qualquer amostra representativa, segundo o autor, porque o próprio grupo que parte aí, né, do próprio grupo, aí as discussões, as conversas, né, sai aí da questão da entrevista em si. Existe uma certa estruturação, existe sim, mas o moderador, inclusive no início do capítulo, fala que em alguns casos ele participa muito pouco, né, ele tem pouca influência, certo? As razões para a utilização das discussões em grupo, né? Uma das razões é uma ferramenta para a reconstrução de opiniões individuais, ou seja, as pessoas conseguem mudar de opinião escutando os colegas, né? Percebem que aquela visão delas era um pouco equivocada dentro do grupo, certo? Dentre as formas dos grupos, existem os grupos naturais, ou seja, aqueles grupos que já têm ali uma certa afinidade, como, por exemplo, grupos de defesa aí dos animais ou uma torcida de time de futebol específica. Ou grupos artificiais, né, que são reunidos ali para uma pesquisa, junto ali um grupo de pessoas para a realização de uma pesquisa. Dentro desses grupos artificiais, ele pode ser homogêneo, né? Ou seja, um grupo de cientistas em Covid, por exemplo, né? Apesar de não se conhecerem, mas entendem da temática, ou um grupo heterogêneo, né? De várias pessoas aí, pode ser o tema Covid, mas aí várias pessoas de vários âmbitos aí, de vários ramos de atividade, certo? O papel do moderador, como eu falei, tem a questão formal, ele influenciar pouco aí, só acompanhar o início, um pouco aí o curso e o final das discussões. Tem também o direcionamento em tópico, ou seja, ele colocar alguns tópicos específicos dentro do debate.
E também tem o direcionamento das dinâmicas, ou seja, ele participar mais. Um tema, quando é mais polêmico, por exemplo, ele apresentar uma maior participação nesse tema. Pode passar, Gustavo. Os procedimentos e elementos das discussões em grupo, né? Vou falar um passo a passo dos procedimentos, né? Inicialmente existe uma explicação formal sobre o tema, uma breve apresentação aí dos membros, aí em seguida tem uma discussão real do tema em si, né? O início da discussão, e tem um outro tópico que é só para quando existe algum estranhamento, né? Alguma diferença muito grande entre os integrantes, aí tem que ter aí uma adaptação, poder de persuasão, como foi dito, do próprio pesquisador, certo? Entre os problemas na condução do método, é difícil a possibilidade de planejar, não é? É complicado o planejamento, já que tem pouca participação às vezes, né? O prognóstico das idas e vindas também é bem complicado, porque não sabe o que vai vir ali da discussão em grupo. E também a questão de exercer aqueles personagens que têm um papel dominante, né? Aqueles integrantes do grupo que querem participar mais, eles também podem ocasionar algum problema. Pode passar, Gustavo. Contribuições para a discussão metodológica, né? Eu vou falar aí, basicamente, não vou falar tudo, que o texto é grande, mas vai estar disponível para vocês. Mas aí, no final, a questão da dinâmica de discussão em si, né? Ela traz muita riqueza, muita informação, né? Comparada a uma entrevista individual, por exemplo, não é? O ajuste do método no processo de pesquisa, né? A questão do pano de fundo teórico é composto por modelos estruturalistas, né? Que partem da dinâmica e do inconsciente na geração dos significados, né? Quer dizer, vai puxando ali a mente dos participantes em busca de participação ali daquela temática. Limitações do estudo, vou voltar àquela questão da economia inerente à utilização, por exemplo, a economia de reunir um grupo, né, ela pode não ser tão eficaz a partir do momento que vai gerar muito conteúdo, muito debate, muita informação, e quer dizer, essa compensação poderá ter um custo alto lá na análise, né, na análise das discussões, certo? Pode passar, Gustavo. Bom, eu passo para as meninas agora, Isadora e Luana. Todo mundo escutando? Sim. Sim? Gente, dando continuidade, a gente fez esse slide mais para vocês terem uma ideia visual, né, de tudo o que é o grupo focal, que Leandro já falou um pouco, e nada mais é do que um tipo de coleta de dados. Cada vez mais está sendo mais usado e é usado em várias áreas do conhecimento. O grupo focal é uma espécie de entrevista, mas não é aquela entrevista que a gente conhece, né? Aquela do bate e volta, a pessoa pergunta, a outra pessoa responde. Não é assim. Ela é uma entrevista mais de discussão. Ela é para uma discussão, tem um foco principal e tem a presença do moderador, né? O moderador, ele sempre está presente para que, como o Leandro falou, uma pessoa não precisa falar mais que a outra, às vezes acontece isso de uma pessoa participar mais que outra falar de menos, e o papel do moderador justamente é esse, para discussão. Ela pode ser, assim, muito usada no campo social. Se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, com pessoas vulneráveis, seria interessante a gente colocar o grupo focal, fazer o grupo focal. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre atitude, vamos dizer, não seria muito interessante um grupo focal, era melhor que fosse uma entrevista individual, entendeu? Vamos passar aí para o próximo. Pode passar, Gustavo. Esse quadro é um quadro comparativo, né? A gente colocou aí os 4 autores e a gente está comparando o tamanho do grupo, ponto forte, ponto fraco e resultado. Desse quadro comparativo aí, o que mais me chamou a atenção foi o tamanho dos grupos. Eu pesquisei em vários autores, eu também vi Gil, vi outros, e ninguém tem, assim, um número certinho para o número de pessoas. E depois que eu pesquisei, no meu entender, assim, o que é certo é que tenha, não importa se o grupo é de 5 a 10, de 3 a 5, sei lá, de 3 a 8, o que é importante é que o grupo gere a discussão
uma discussão necessária para que tenha obter resultados, né, na entrevista. Que eu posso dizer mais? Esse tamanho de grupo aí, às vezes ele pode ter saturação e pode ser difícil do moderador ter que moderar essa discussão, né? Por isso que não é interessante, se o assunto for polêmico, não é interessante a gente fazer com um grupo de mais de 10 pessoas, vai ser difícil para o moderador. Como ponto forte, assim, o que mais me chama a atenção é essa comparação, assim, de discussões, né, na hora. Vai ser muito, muito bom para a entrevista. É mais para a qualidade metodológica, vamos dizer, e para a qualidade científica. Como ponto fraco, assim, vai ser difícil você reunir várias pessoas em um determinado momento, em um determinado horário, porque cada um tem sua vida, né? Então, vai ser um pouco difícil. E difícil também do pessoal, da gente ter que mediar. Talvez seja difícil. E, como resultado, no meu entender, é bom para a discussão metodológica, qualidade científica, comparação, e lembrando que o foco dessas entrevistas não é um foco na análise do conteúdo, é um foco da qualidade ideológica, da visão, do afeto, da discussão que vai ser gerada. Não é sobre o conteúdo estudado, e sim sobre a visão do pessoal que está sendo entrevistado naquele momento. Pode passar, Gustavo. Esse slide aí é do segundo momento, né, da nossa apresentação, que é como conduzir os grupos focais, que é esse papel, o papel importante do moderador, como ponto-chave, é como se fosse um professor em sala de aula, que tenta colocar aquelas pessoas que falam pouco para falar mais, para participar mais, e tentar coibir também quem fala muito, né, para ficar essa entrevista de forma igualitária. E agora, Isadora vai continuar aqui para vocês. Oi, pessoal. Então, continuando aqui, né? Então, como é que a gente conduz, né, esses grupos focais? Então, é sempre importante a gente ter um clima liberal, um clima de informalidade, porque só dessa forma que a gente vai conseguir ter os dados, conversar, entender os detalhes, as diferenças, né, do grupo em si. É importante frisar que o mediador ele tem que prestar atenção nessa questão dos participantes que não estejam à deriva. Então, eles não... Você sempre tem num grupo assim, independente que seja 10 ou 5, sempre tem aquela pessoa que é mais calada, que é mais quieta, que pode não pode falar por mais diversos motivos, né? Porque é tímida, ou porque não está se sentindo muito confortável, né? Então, é importante que o mediador esteja ali, prestando atenção, fazendo aquela pessoa falar de alguma forma, e esse clima mais informal, né, mais confortável, leva a isso, né? As pessoas se sentirem mais confortáveis a passar as informações, né, e etc. Gustavo, pode passar o slide. Então, quais são as contribuições, né, para essa discussão metodológica dos grupos focais, né? Ela tem um grande potencial descritivo e comparativo. Por quê? Porque, como é um grupo de pessoas, então 5 a 10 pessoas, 8, né, por aí, o tanto de detalhes, o tanto de dados que você vai acabar captando é grande, né? Então, você vai ter muito dado, então vai ser mais fácil de descrever, de comparar as opiniões, né? Às vezes, uma pessoa chega com uma opinião e, dependendo do discurso ali do grupo, ele acaba mudando, ou mudando para o bem, ou então para o mal, tipo, então não concordo mais não, ou agora sim eu concordo, né? Útil quando o tempo é curto e precisamos de informações rápidas em um tempo pontual. Então, um ponto que eu acho que foi Leandro que falou, que tem a questão do baixo custo, né? Que depois o autor, ele volta um pouco atrás, diz que não é bem assim, mas tem essa questão do baixo custo, como é apenas um encontro, né? No tempo ali, 1 hora, 2 horas, meia hora. Então, acaba tendo essa questão, né? A questão da riqueza de detalhes, né? A utilização do tempo da melhor forma, né? Tanto do mediador, do moderador ali, quanto das pessoas, né? Que, como a Luana falou, hoje em dia todo mundo tem um tempo corrido, né? Então, ela gera discussão, revelando tanto os significados supostos pelas pessoas nos tópicos de discussão,
como pela maneira a qual elas negociam esse significado. Então, como falei anteriormente, às vezes as pessoas podem mudar o significado de um acontecimento, de um pensamento, de uma sensação, a partir de que vê outras opiniões, né, que estão acontecendo ali sobre um assunto que esteja em foco, né? Que tem essa questão de que o grupo focal ele é focado em um assunto, né? Ele não permite que tenham várias discussões, uma interpretação muito grande como uma entrevista comum, né? Então, ela gera diversidade e diferença, exatamente por isso, né? Por ser um grande número de pessoas, grande número não, né? Um número considerável de pessoas ali, né? Com suas opiniões, suas diferenças. Tanto dentro dos grupos em si, então de um grupo só, como entre grupos, né? E assim, ela revela o que Billing chamou de a natureza dilemática dos argumentos cotidianos, né? Que é isso aí. Então, Gustavo, pode passar. A questão do ajuste do método, né? Os grupos focais, eles partem de uma perspectiva interacionista, né? Que é a questão da interação do indivíduo com o meio, né? Então, um grupo ali, ele está se conversando com as pessoas, está ali entendendo, escutando, né? Falando. Então, ela mostra uma questão que é construída e alterada ao ser debatida em uma discussão de grupo, né? A amostragem, muitas vezes, ela é voltada para a diversidade dos membros de vários grupos em um estudo. Então, é interessante também que tenha essa diversidade, né, para as pessoas, às vezes, concatenarem as ideias da melhor forma, pensar, eu acho que não é bem isso que eu estava pensando, realmente, dessa forma. Então, isso tudo gera detalhe, isso tudo gera conversas, né, dados, descrições, né, geram diferenças, né? A análise dos dados tem a tendência de ser pragmática, tendo os enunciados como foco da análise, em vez de extensas interpretações. Então, é como eu falei anteriormente, a questão da entrevista pessoal, por exemplo, você às vezes tem que introduzir o assunto, então, para uma pessoa um moderador que ele tem um tempo corrido, ele tem que ter essa questão do baixo custo, é interessante, né, o grupo focal. Gustavo? Boa tarde. Então, dentro dos grupos focais, existem as narrativas conjuntas, que ela reúne elementos das narrativas, como falado pelo grupo 2, mas também reúnem características dos grupos focais. O que consiste essa narrativa conjunta? É uma construção narrativa realizada por um grupo de pessoas. Normalmente, esse grupo de pessoas já tem um vínculo e já tem vivências pré-existentes, uma vez que eles vão narrar, eles vão promover um discurso sobre algo que aconteceu anteriormente. Então, para o pesquisador, existe basicamente um fluxograma, cujo qual ele deve seguir, que é reunir o grupo em um mesmo ambiente, e, inclusive, isso, nesse momento de pandemia é bem mais complicado, porque as interações no ambiente e as interações de expressões são necessárias para essas narrativas conjuntas. Então, deve-se reunir esse grupo em um mesmo ambiente e convidar a esses relatarem detalhadamente eventos vivenciados no grupo. O pesquisador ele deve permitir que as conversas sejam moldadas pelo próprio grupo, evitando ao máximo interferências ou estímulos narrativos explícitos, de forma a deixar com que o grupo em si construa a sua narrativa. E, ao final, por meio de um checklist, completar dados não mencionados na narrativa, por meio de perguntas não invasivas, e realizar protocolos de observação adicional, como história gerativa, condição de vida daqueles membros e a descrição do ambiente. Vale ressaltar que as narrativas conjuntas, elas surgiram em um estudo familiar, onde se estudava características daquela família e histórias narrativas daquela família em específico. Mas o autor relata, Flink relata que existe possibilidade de ser utilizados para outros grupos, desde que esses tenham uma convivência prévia e tenham momentos vivenciados anteriormente. E aí está, inclusive, um dos pontos que destoa um pouco
dos grupos focais, que podem ser pessoas aleatórias. Nas narrativas conjuntas, precisam ser pessoas que já tiveram essa vivência em grupo. Bom, o objetivo da narrativa em grupo é justamente desenvolver teorias embasadas em construções conjuntas da realidade. O interesse das narrativas conjuntas é justamente o processo de construção da realidade na forma como ela ocorre naquele grupo e naquele momento. Então, o interesse específico de utilizar o método narrativas conjuntas é verificar, identificar como os construtos ocorreram para a realidade daquele grupo, na visão do grupo. Como contribuições, as narrativas conjuntas, elas permitem expandir o relato de uma situação, de uma narrativa pessoal para uma narrativa coletiva, e dessa forma, ela possibilita a análise da percepção narrativa de como o grupo constrói a realidade para si e para o ouvinte que está fazendo aquela dinâmica da narrativa conjunta. Pode ser utilizado em um contexto familiar ou em outras formas de grupos e comunidades, desde que estes já se relacionem previamente e possui a oportunidade de captar dados verbais mais complexos, mais diversificados e ricos em seu conteúdo que entrevistas individuais, uma vez que promove o debate sobre como a história aconteceu, como determinado evento ocorreu. Ele possui algumas limitações, como, por exemplo, o método foi desenvolvido em uma pesquisa sendo utilizado outros métodos e para uma pesquisa direcionada a famílias. Então, ainda precisa de uma validação para uso independente de outras metodologias, bem como também uma validação para outros grupos. E também, nesse modelo de grupo de narrativas conjuntas, existe uma grande quantidade de material textual gerada, o que limita o campo de análise a, muitas vezes, estudos de caso, uma vez que o material gerado nessas narrativas conjuntas é muito grande, uma vez que você vem desde reações a ideias conflitantes sobre um mesmo episódio, e isso pode gerar horas de conversas que se tornam em páginas de transcrições, que acaba inviabilizando a utilização desse método para grandes estudos ou estudos como multicasos. Os dados verbais mais complexos, que são captados, eles também têm um contraponto, que é a maior dificuldade em situar o ponto de vista dos indivíduos envolvidos. Ou seja, como vão ter diversos pontos de vista sendo colocados ao mesmo tempo, fica mais difícil ao pesquisador identificar o ponto de vista individual de cada um desses membros. Então, enquanto se ganha uma visão coletiva, você se perde a visão individual daquela narrativa. Bom, pessoal, antes mesmo de trazer o exemplo prático que a gente trouxe para a discussão, eu queria chamar a atenção para uma curiosidade que, pesquisando sobre grupo focal na literatura complementar, justamente sobre casos de sucesso, eu diria, na aplicação metodológica, eu encontrei muita coisa na área da engenharia, por incrível que pareça. Porque, por mais que seja um método qualitativo, né, encontrei muita coisa na área da engenharia, sobretudo na engenharia da produção, sobre melhorias de, enfim, equipamentos, ferramentas. Então, achei muito interessante. É isso mesmo. É isso mesmo. Na engenharia de produção tem uma área que é chamada ergonomia, e eles usam muito esse método do grupo focal, entrevista em grupo, discussão em grupo, enfim, essa forma de você coletar dados verbais, tendo como grupo o processo da discussão em si, né? Quer dizer, a interação com o grupo, trazendo elementos que em entrevistas individuais, muitas vezes, elas não aparecem. Então, realmente, a engenharia de produção tem. Desculpa até interromper, professor, mas eu achei muito bacana, inclusive, várias teses e dissertações na própria UFRN sobre o assunto, utilizando o focus group, né, o grupo focal, na engenharia de produção,
E um nome que foi recorrente, eu não sei se a senhora conhece, mas foi professor Mário. Eu, particularmente, não conheço, Eu mas... conheço. Mário mas Vidal. exatamente. Aí O professor ele Mário realmente... Vidal foi professor na época que eu fiz mestrado e doutorado na COP. Ele foi um dos pioneiros no Brasil nessa área de ergonomia do trabalho. Por exemplo, análise ergonômica de postos de trabalho, enfim, tudo que está relacionado ao trabalho do ponto de vista dessa interação dos meios de produção com o ser humano, né? Então, são os fatores humanos no trabalho. E aí, quando você traz o Focus Group, realmente dá uma riqueza muito grande. Então, foi bem recorrente o nome dele, né? E tinha muitas pesquisas, inclusive, de melhoria de sistemas informacionais da UFRN, enfim. Sim, Mas sim. o exemplo prático que a gente trouxe foi mais voltado realmente para a área organizacional. Parece que eu estava escutando o seu conselho, viu, professora? Então, eu peguei um exemplo na área da psicologia, que é também voltado para a organizacional, né? Sim, sim. De uma cooperativa de costureiras da Bahia, em Salvador, onde as duas pesquisadoras do artigo fizeram grupos focais, como Luana falou, não se tem um consenso de qual a numeração ideal, né, para se ter um grupo focal. Mas como a cooperativa tinha 20 costureiras, aí eu acho que é um consenso que é um grupo focal muito grande. Então, elas dividiram em dois grupos e o objetivo geral do trabalho delas, na realidade, era ver a identidade organizacional daquelas costureiras para com a cooperativa, para com a sociedade, para com elas mesmas. Mas foi ótimo vocês já terem trazido, está aqui o título, né? Grupos focais na investigação qualitativa da identidade organizacional. Essa área de identidade organizacional, temos trabalhos lá no Nenampad e nas revistas também que estão lá no SPEL, e foi legal vocês terem trazido. Eu também queria destacar alguns pontos positivos do grupo, por exemplo, o quadro comparativo, eu achei excelente. Eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que trabalhar, trazendo outras referências, fazendo esse cotejamento, né, essa comparação, isso já é uma maneira de praticar o que a gente precisa em métodos qualitativos. Visões múltiplas, né, olhares múltiplos, mas criar uma sistematicidade. Então, ela colocou lá naquele quadro, se não me engano, quem apresentou foi Luana, cada elemento, né, tamanho do grupo e outras coisas, foi bom que, pronto, tá aí. Então, assim, gostei bastante, eu acho que isso aí foi muito bom mesmo o grupo ter feito. Eu gostei também do fluxo que foi desenhado, eu acho que quem apresentou foi Gustavo. Eu até coloco para vocês, assim, que bom que em cada um desses métodos, se alguém puder fazer um fluxo desses, vai ser uma contribuição muito boa para quem for estudar um assunto, porque eu, pelo menos, gosto muito desses desenhos, né, dessas apresentações visuais, porque numa linha a gente consegue ver qual é o caminho, né, porque metodologia é caminho. Então, parabéns também aí para o grupo. No geral, gostei muito do visual, né, ou seja, a forma como vocês pegaram a fonte da letra, o fundo, né, esse destaque aí mais clean, assim, olha, o grupo, com relação a isso aí, eu achei um bom benchmarking, tá certo? Teve só uma questãozinha de português aí, discussão, com um Rzinho no meio, mas aí depois vocês resolvem e fazem essa correção, né, da palavra que ficou com digitado errado, e, enfim, eu acho que ficou muito bem apresentado, tá ok? No geral, a gente cumpriu a nossa missão, então estou feliz, assim, que a gente tenha conseguido muitas páginas, né, de Flick, mas vocês conseguiram dar conta do recado, então estou bem feliz. Queria passar para a Jana antes da gente encerrar.